Se o homem não tivesse descoberto formas de aproveitar fontes de energia como o petróleo e o carvão, a sua história teria tomado rumos diferentes dos que tomou. Por exemplo, será que hoje existiriam indústrias e máquinas como esta? Talvez não existissem veículos, aviões e foguetes como os que conhecemos hoje em dia. Será que o homem teria conseguido chegar na Lua? Uma coisa é certa, se o homem não tivesse aprendido a utilizar essas fontes de energia, o mundo seria muito diferente do que é hoje. O desenvolvimento industrial esteve e ainda está intimamente ligado ao aproveitamento de algumas fontes de energia, como o petróleo, o carvão mineral, além da energia hidráulica, que é transformada em energia elétrica. Sem a energia obtida através dessas fontes, essa grande tecelagem e muitas outras indústrias não poderiam funcionar. Você já reparou na quantidade de aparelhos que também precisam de energia para serem utilizados? A televisão, a geladeira, ferro de passar roupa, máquina de lavar. E ainda carros, caminhões e aviões que precisam de combustível para funcionar. Fica difícil imaginar o mundo hoje sem a utilização dessas fontes de energia. No Brasil, as fontes de energia mais utilizadas para fins industriais são o petróleo e seus subprodutos e a energia hidráulica, que é aproveitada para a produção de hidroeletricidade. Vamos ver isso melhor. Depois de encontrado e extraído, o petróleo bruto é transportado para refinarias como esta, que vamos visitar agora. Aqui ele é refinado, obtendo-se produtos como a gasolina, o óleo diesel e o querosene. Esses subprodutos do petróleo são usados como combustíveis. Outros subprodutos do petróleo, como a benzina e a parafina, vão para indústrias, onde são utilizados como matérias-primas na fabricação de plásticos, tecidos, fertilizantes, cosméticos e produtos farmacêuticos. Atualmente, os principais países produtores de petróleo são a Rússia, a Arábia Saudita, o Irã, o Kuwait, os Estados Unidos e a Venezuela. No Brasil, a primeira jazida comercial de petróleo foi descoberta em 1939, aqui, no Recôncavo Baiano. Com a criação da Petrobras em 1953, a produção de petróleo em território nacional passou a ser monopólio estatal. Atualmente, a Petrobras extrai petróleo nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo e sob o mar, na costa dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro. A produção de petróleo no Brasil triplicou nos últimos 5 anos. Em 1984, o Brasil chegou a produzir 500 mil barris por dia. O consumo atual, no entanto, é o dobro disso. Isso significa que o Brasil importa metade do petróleo que consome. Em 1973, o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Líbia, Argélia, Nigéria, Indonésia, Equador e Venezuela, ou seja, os principais países exportadores de petróleo, uniram-se e criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
Esses países passaram a controlar a produção do petróleo em seus territórios, colocando limites sobre a quantidade a ser explorada em suas jazidas. Por isso, o preço do petróleo no mercado internacional aumentou muito. Isso gerou a chamada crise do petróleo. A crise internacional do petróleo de 1973 apanhou a grande maioria dos países importadores de petróleo completamente despreparado para a nova situação. O petróleo tinha sido até então uma fonte de energia abundante e barata. E as pessoas acabaram por acreditar que ele duraria para sempre. A crise que aumentou o preço do barril do petróleo de $3 para cerca de $12, criou uma nova realidade, que foi enfrentada pelos países importadores de petróleo de duas maneiras distintas. Os países desenvolvidos que importavam petróleo adotaram medidas de conservação de energia e tiveram um tamanho sucesso que, a partir de 1981, os preços do petróleo no mercado internacional começaram a declinar novamente, o que significa que países da Europa e do Japão, na realidade, venceram a crise do petróleo. Os países em desenvolvimento, importadores de petróleo, sofreram dificuldades piores. E como a conservação de energia não era uma opção muito fácil para ser adotada nesses países, eles enfrentaram problemas muito maiores que ainda não foram resolvidos. E o que se espera nos próximos anos é que conservação de energia seja também aplicado em países em desenvolvimento, de modo que eles possam repetir a performance dos países desenvolvidos que venceram efetivamente a crise. Uma das medidas que o governo brasileiro adotou na tentativa de restringir o consumo do petróleo e de diminuir os gastos com a sua importação foi a de fechar os postos de gasolina à noite e nos fins de semana. Uma outra medida foi o aumento do preço da gasolina, do óleo diesel, enfim, de todos os derivados do petróleo. Uma outra ainda foi a criação do Programa Nacional do Álcool, visando principalmente a substituição da gasolina por álcool na movimentação de veículos. Esse programa estabelece uma série de incentivos fiscais e financeiros com o objetivo de estimular a produção de álcool hidratado proveniente da cana-de-açúcar. Assim, algumas áreas do Brasil passaram a ser extensos canaviais. Um exemplo disso é a região de Ribeirão Preto, que em outras épocas produziu café e muitos outros gêneros alimentícios. Hoje, a cana é o seu principal produto. A utilização do álcool para substituir a gasolina, porém, não resolveu o problema do petróleo no Brasil. Hoje, o número de veículos movidos a álcool já é bastante significativo, mas ainda existe um grande número de veículos movidos a gasolina e a óleo diesel. Além disso, os outros derivados do petróleo são matérias-primas insubstituíveis para muitas indústrias do país. O Brasil é o maior produtor de energia hidrelétrica da América do Sul. As regiões sul e sudeste do Brasil são as maiores produtoras de energia hidrelétrica e são também suas maiores consumidoras. Só na região sudeste do Brasil existem cerca de 80 usinas hidrelétricas. Neste mapa estão indicadas as principais hidrelétricas do país. Veja. No Rio Paraná e no Rio Grande, existem grandes barragens e usinas, como, por exemplo, o complexo de Urupucungá e Furnas. Ainda na região sudeste, existem muitas outras nos rios Paraibuna, Parnaíba, Paranapanema, Tietê e Paraíba do Sul. Na região sul, registram-se, entre outros, os aproveitamentos dos rios Iguaçu e Jacuí. No Rio Paraná, destaca-se a barragem e usina de Itaipu. O Rio São Francisco, na região nordeste, é usado para a produção de energia elétrica nas usinas de Três Marias e no complexo de Paulo Afonso.
Na região norte foi construída a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, para o fornecimento de energia a todos os empreendimentos industriais em desenvolvimento no sul do Pará. A indústria consome 55% da produção hidrelétrica do país. A parte restante é absorvida pelo comércio, iluminação pública, eletrificação rural e pelo setor residencial. Nuvens em sofrer, vendo o mangue um entardecer. E sobre o oleoduto, nosso amor vai arder. Nuvens de cinza, cheiro de gás, lua de mel. Sons de sirenes, como um sino a soar. A produção do álcool e dos derivados do petróleo, bem como a sua utilização como combustível, acabam causando graves problemas para o meio ambiente. Os resíduos lançados no ar, no solo e nas águas, pelas chaminés e pelos esgotos das indústrias e pelos escapamentos dos carros, são altamente poluentes. Esse tipo de problema não acontece na geração de energia hidrelétrica. Mas para que seja possível aproveitar a energia das águas, é necessário construir barragens e represas que fazem inundar grandes áreas. E isso causa danos irreparáveis para a fauna e para a flora. Contudo, a maior parte da energia elétrica produzida no mundo não é proveniente do aproveitamento da energia hidráulica. O mais comum é a sua produção em usinas termoelétricas. Isso é uma pena, pois essas usinas produzem resíduos que causam sérios danos ao meio ambiente. Leve neblina, filtra a luz do luar, e uma lágrima solta foge do